Grande é o nome do Senhor para sempre. Bondoso é Deus, fiel é o Senhor. Isaías capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1 em diante. Quem encontrou, diga aleluia. Graças a Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais os rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana do pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Amém. Deus, fala conosco esta noite. Queremos ouvir a tua voz. Livra-nos da insensatez de não te ouvir. Queremos ter um coração aberto, como as janelas da alva, para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. E todos dizem: podem sentar em nome do Senhor Jesus. Olhem para cá com toda a seriedade, com toda a atenção e com toda a reverência que a palavra de Deus tem no seu coração, para ouvir o Senhor nos falar. Meus queridos, ultimamente tem-se muito ouvido falar dos clamores das massas. Se tem muito ouvido falando dos clamores dos povos. Temos ouvido muito sobre clamores. Por exemplo, o clamor dos pobres é: queremos políticas sociais mais justas. O clamor dos sem terras é: queremos moradia. O clamor dos negros é: não à discriminação racial. O clamor dos educadores é por melhores escolas. O clamor das massas é por dias melhores em que vivemos. De maneira que nós temos muito ouvido falar sobre clamor. O que é clamor? Clamor é um grito da alma. Clamor é uma necessidade visceral de ser ouvido, de ser atendido, de ser visto, de receber atenção, de expulsar, de explanar, de falar das verdades do coração. Isso é clamor. Mas o que mais me impressiona é que, além das massas, das etnias, das nações, das tribos, povos e línguas terem clamores, o Deus da Bíblia também é um Deus que clama. O Deus da Bíblia é um Deus que tem clamor. Deus na Bíblia clama. E esse livro de Isaías, no capítulo 1, é um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia, porque ele revela um clamor que vem do coração do próprio Deus. É o próprio Deus chamando montes, chamando a terra, pedindo à terra para ouvir, como se tivesse ouvidos, porque Deus deseja derramar a sua queixa, Ele deseja derramar o seu clamor. E Ele diz: escuta, ó terra, escuta, ó
terra, natureza, presta ouvidos, ó tua terra, porque eu quero falar, eu quero clamar. E qual é o clamor de Deus? É que eu criei filhos, eu criei gente e lhes enchi de privilégios. Dei a respiração, dei o fôlego, dei saúde, dei a fauna, dei a natureza, dei a água, dou o sol, dou a lua, dou a água, dou o ar, dou tudo a eles. Criei filhos, mas eles estão revoltados contra mim. É como se Deus estivesse dizendo: eu não estou entendendo o que foi que eu fiz de errado, onde foi que eu errei com vocês, o que foi que eu fiz de errado para vocês viverem tão distantes de mim, tão contra mim, tão revoltados contra mim, tão rebelados contra mim. E Deus vai descrevendo o seu clamor, e a causa do seu clamor tem a ver com o pecado, mas não apenas com o pecado em si mesmo. O texto é dramático, porque não revela apenas o pecado no quesito indivíduo, mas revela o pecado como sendo uma produção de uma nação toda. Deus está falando sobre o pecado de uma nação. Não é o pecado de um indivíduo, de uma pessoa, é o pecado de toda uma nação. Ele fala contra uma nação que é pecaminosa, uma nação que está ingerida, gerida, gerenciada pelo pecado, pelo mal, pelo arbitrário, pelo libertino, pelo licencioso, pelo torto, pelo vil, pelo tortuoso, pelo mal, por aquilo que Deus chama de ruim. E Deus diz: toda a cabeça, da planta do pé ao alto do cabeça, está contaminada. Quando ele fala do corpo, da planta do pé ao alto da cabeça, ele não está descrevendo um ser humano, ele está descrevendo todos os âmbitos da sociedade, desde os lugares mais simples aos mais elevados cargos, padrões, comissões. Todos os lugares da sociedade estão podres, cheios de inchaço, de feridas purulentas, de doença, de câncer, que não é tratado, que não é espremido, que não se permite colocar óleo, que não se deixa tratar, que se recusa a receber cura. A nação está doente da planta do pé ao alto da cabeça. E é por isso que Isaías diz, vendo as coisas conforme Deus via, que o resultado do pecado nesta nação é que houve uma corrupção de todos os âmbitos sociais, desde o dedão do pé até o último fio de cabelo da cabeça. Começa entre os pobres, aos classe média, aos ricos, aos milionários e aos príncipes. E ele chama os príncipes de Sodoma e de príncipes de Gomorra, dado ao poder de dissolução, de inadequação existencial que o pecado traçou e trouxe à nação de Israel. E o resultado disso, que Deus diz é: olha, o coração de vocês perderam o sentimento. Ele diz isso: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. São sementes de malignos, filhos corruptores, deixaram ao Senhor. E ele vai dizer o seguinte: o vosso coração está doente e a vossa mente está insensível. Imagine um coração doente. O que é um coração doente senão a descrição de uma nação insensível? O que é um coração doente senão um coração que perdeu os sentimentos mais comuns? O que é um coração doente senão a perca do amor? Nós vivemos num tempo em que ninguém sente mais a dor de ninguém, em que a vida se tornou banal, em que a vida se tornou uma coisa descartável, que pode ser jogada fora. Você antigamente via alguma coisa esdrúxula, muito violenta, você rejeitava ver, você não queria ver. Hoje é normal nós assistirmos cenas grotescas de violência, comendo pipoca e tomando Coca-Cola, porque a vida se tornou banal. A violência graça, campeia e tangiversa em todos os lugares, porque o coração do povo está doente. Ninguém
mais chora, ninguém mais sente, ninguém mais tem sentimento por ninguém, até mesmo nas relações interpessoais, pais e filhos, filhos e pais, entre marido e esposa, esposa e marido. O que se vê é a lei do cão se dominando, é a lei da insensibilidade, da dureza, do coração empedernido e empedrado, cada vez mais fazendo a gente existir numa selva de pedra. E ele diz: o povo está com a mente doente. Ele diz: olha, os vossos corações estão fracos e a vossa cabeça está enferma. Toda a cabeça está enferma, irmãos, a nossa mente está enferma. Você pode olhar para a sociedade e perceber que aquilo que antigamente era errado, hoje é certo. O que antigamente era certo, hoje é errado. Aquilo que estava estabelecido como cláusula pétrea da organização da sociedade, como sendo correto, moral, cheio de pudor, hoje é renegado, é desprezado e é rejeitado. E qualquer que queira guardar os padrões morais antigos que regem a sociedade há milênios vai ser chamado de cafona, de carola, de doido, de antiquadro, de quadrado, de alguém doido, bitolado e de uma mente intransigente. Porque hoje a mente está doente. O que é certo é o que é errado. O que é certo é aquilo que é imoral, é aquilo que não tem lei, que não tem rédea, que não tem pudor, que não tem moral. Porque toda a mente está doente. E porque a mente está doente, o coração está fraco. O povo está mais parecendo com bicho, estão mais parecendo com monstros do que com gente. Porque o pecado saiu da questão individual e tornou-se o comportamento de uma nação regida por príncipes e por reis que são corruptores, que são dados a infringir os princípios de Deus e a promulgar o errado como certo e taxar o certo de errado e de antiquadro. Ai da nação pecaminosa e do povo que não tem entendimento, diz o Senhor. Deus condena então a nação. E o que levou essa nação a ficar doente, da planta do pé ao alto da cabeça? Uma mente doente, um coração fraco. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando o Brasil. Parece que o Brasil se descreve perfeitamente em todas as descrições que o profeta Isaías faz. O Brasil está incluso em tudo isso que eu acabei de falar. Pastor, o senhor vai falar de política? Não. Deixe de ser bitolado, deixe de ser alienado, deixe de ficar no meio do muro. Você não está percebendo que a questão não é mais política? É impossível não falar sobre questões políticas aqui, porque a coisa se tornou mais do que questões políticas. É questões de família, é questão de princípios, é questões de fé, é questões de espiritualidade, é questões de vida ou morte, bênção ou maldições, luz ou trevas. E nós, como cristãos, nós não podemos estar alienados a respeito da situação da nossa nação. Brasil. Quando eu olho para o Brasil hoje, irmãos, eu fico triste de ver o que está acontecendo com o país. Brasil se descreve como essa nação doente da planta do pé ao alto da cabeça, a mente fraca, o coração se desvanecendo, cheio de inchaços, de feridas, de chagas, e não quer se deixar ser tratado. Não aceita ser espremida a chaga. Brasil da pedofilia, Brasil de menininha do Cantuá, que é exaltada na Bahia, Brasil do turismo sexual, Brasil de Iemanjá, Brasil dos Exus, das Pombagírias, Brasil onde a idolatria é exaltada, Brasil onde a corrupção chega a níveis abissais nunca vistos antes na história da humanidade, Brasil
quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito vai falar hoje à igreja. Quando eu olho para essa nação que exalta cada vez mais homens que são contra Deus, contra a Bíblia, contra a palavra, cada vez mais eu fico assustado com os níveis abissais de insensatez, de loucura mental, de fraqueza emocional, de doença existencial que está graçando, tomando, dominando esta nação. Tem gente que se diz serva de Deus, apoiando ideologias malignas, de filhos corruptores. Isaías diz: vocês sabem o que é filhos corruptores? É gente que trabalha para ensinar a como corromper. Corruptores é alguém que, além de ser corrupto, de ser torto, de ser ruim, de ser mau, trabalha para corromper. Sabe por que eu estou pregando isso hoje? Porque nós estamos mergulhados numa crise, mais do que financeira, mais do que política. O Brasil está numa crise moral. Nunca se viu uma geração tão louca, tão maluca, tão perdida, tão perniciosa como esta. Eu fico me lembrando da minha adolescência. Na minha adolescência nós já bebíamos, mas meninas não bebiam. Hoje as meninas estão embriagadas mais do que os meninos. Na minha juventude não era normal o que se vê hoje em adolescentes de 13 anos, já incentivados ao sexo, já incentivados à libertinagem, já ensinados que a droga é normal, que se pode usar drogas, que não é nada errado em transar antes do casamento, em que o aborto já se tornou um assunto discutível, porque a mãe pode sim abortar se ela não quiser ter um filho. Uma nação onde até mesmo o crime está ditando ordem aos governantes, e os governantes se submetem ao crime. E você acha que nós temos que ficar calados? Não, nós não temos que ficar calados, não. Deus vai levantar homens e mulheres para clamar por justiça e por verdade na terra. Pessoas que apoiam ideologias como aborto. Deus detesta aborto. O Brasil tem mais de 4 milhões de abortos por ano. Antigamente, Nero, César atacava a igreja com espada, atacava a igreja com fogo, com leões da arena, com calabouços, morte e violência. O diabo mudou a estratégia. Vamos atacar as crianças. Escute o que eu vou dizer. Você acha que você é perseguido pelo diabo? Escute, você está enganado. O diabo não está mais perseguindo eu e você como antes. Ele está perseguindo teus filhos, ele está perseguindo tuas filhas, ele está perseguindo nossas crianças nos colégios, com professores corruptores, ensinadores da maldade e da corrupção. Eu cresci, não tenho vergonha de dizer, brincando de revólver de plástico. E tem gente que diz que isso é apologia à violência. Irmão, sabe o que é apologia à violência? Não é uma criança com revólver de plástico, é uma criança tocando no corpo de um velho pelado. Violência é ensinar a menina a querer ser menino, e ensinar a menino a querer ser menina. O que foi que houve com vossa mente? O que é que está acontecendo com o coração do povo? Vemos candidatos chamar generais do exército de jumento de carga, e chamar o exército de uma nação de cadela no cio. Vemos um homem querer governar de dentro de um presídio, e o povo acha isso normal. Pelo amor de Deus, o que é que está vindo com a gente?
contra Israel, porque ele foi em Jerusalém e se recusou a colocar flores no túmulo das vítimas do holocausto de Hitler, e saiu dali e foi para Ramala e colocou flores no túmulo de um terrorista chamado Yasser Arafat. Sabe por que o Brasil está do jeito que está? Porque abraçou o ateísmo, porque abraçou a idolatria, porque abraçou a libertinagem, porque abraçou aquilo que é trevas, porque ficou contra Israel, e Deus disse: quem ficar contra ti, eu ficarei contra eles. Não, eu não estou falando de discurso político, eu estou falando de moral, de ética, de espiritualidade e de verdade e de pudor. Essa nação perdeu o pudor. E o que é que levou Isaías a ver a nação desta forma? O que é que levou esta nação a ficar desta forma? A primeira coisa foi a perca do discernimento espiritual. Você pode dizer comigo? A perca do discernimento espiritual. Olha para o seu irmão e diga: você tem discernimento espiritual? Pode dizer uma coisa para você: você sabe que a marca da besta 666 não é um número, é um sistema. O que é 666 não é um número. Tem gente que está atrás do diabo aí no número. Cuidado, porque tem a marca da besta e tem a dos bestas. Gente atrás de encontrar marca em mão. O sistema 666 significa a busca da perfeição humana. Isso começou com o existencialismo ateu. O existencialismo ateu foi um dos principais fomentadores da ideologia comunista. O que é a ideologia comunista? Escute: fé na razão. Fé na razão. Fé no progresso tecnológico. Fé na ciência como substituta da religião. Fé no homem autônomo, independente, sem precisar de Deus para nada. Essa é a ideologia que foi plantada dentro do Brasil, porque a igreja cochilou. Como é que você defende uma praga como essa? Como é que você defende uma coisa suja como essa? Ateísmo que trouxe comunismo. E o que é comunismo? Baseado numa estrela vermelha. Sabe por que a estrela é vermelha? Porque a estrela tem 5 pontas, representa 5 continentes. E é vermelha porque representa o sangue. Sangue que eles querem matar, destruir, para implantar a imoralidade e destruir as bases da família. Mas não vai não, porque no Brasil ainda tem gente de Deus para acabar com o pecado. Olha para o seu irmão e diga para ele: você tem discernimento? Portanto, olha aqui: 666, sistema humano, homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Sem Deus, só homem. Sem Deus, só homem. Sem espiritualidade, só homem. Veja o que é que o texto diz. Veja o que é que o texto diz. Eu me sinto como Deus às vezes. Eu não entendo vocês. Olha Deus falando. Eu não consigo entender. Por favor, escuta, terra. Escuta, terra. O boi conhece o seu possuidor. O jumento, a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo deixou de me ouvir.
Ó, você sabe o que é Deus chegar e dizer assim: mar, abre-te, o mar abre. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: haja estrelas no firmamento, e houve estrelas. Deus disse: haja plantas, haja fauna, haja rios, e tudo aconteceu. Deus diz: vento, cessa, mar, aquieta-te. Deus diz: jumenta, fala, e ela fala. Deus diz: leão, fecha a boca, e ele fecha. Deus diz: meu povo, façam isso. Não. Meu povo, quero ouvir você, quero falar com você, não quero ouvir. E Deus diz: o povo perdeu o discernimento. Enquanto o boi sabe onde é o seu dono, enquanto o jumento sabe onde é a manjedoura, o meu povo não me compreende, o meu povo não me entende, o meu povo não tem conhecimento, o meu povo age precipitadamente, loucamente, sem entendimento. Oséias disse: o povo de Deus é destruído porque lhes falta conhecimento. É por falta de conhecimento que a nação brasileira está sendo destruída. Como é que o boi sabe quem é o dono? Como é que o jumento sabe onde é a manjedoura? E como é que nossa nação não sabe quem é Deus? Uma nação que adora Padre Cícero, um homem de Juazeiro. Uma nação que se prostra diante de Iemanjá e leva flores para ela no mar. Uma nação que adora a demônios, que exalta Exus, pombagírias, espíritos de encruzilhada. Agora mesmo na política saiu uma pesquisa que mais de 50% dos candidatos, antes de fazerem suas pesquisas, antes de fazerem suas propostas, consultam Pai de Santos, consultam bruxarias, consultam bruxos. E é por isso que o Brasil não vai para frente, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor que fez os céus e a terra. E tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu não vou votar em ninguém porque não tem ninguém que preste. Você está ficando doido? Você está esperando o anticristo, né? Você está esperando o anticristo? Porque esse clamor aí é de quem está esperando o anticristo. Ninguém presta, então eu não vou votar em ninguém. Você tem valores. Como é que você ora pela sua família e apoia gente que quer destruir a família? Como é que você ora por seus filhos e apoia gente que quer encher nossos colégios de cartilhas imorais? Gastou-se milhões com um museu na Bahia, que quando chegou lá era criança tendo sexo com animal, adultos transando com crianças, estupradores sendo chamados de gente doente. A pedofilia não é crime, é uma doença. A gente está ouvindo isso mesmo? É verdade o que eu estou vendo na TV? E você troca todos os seus valores, todos os seus princípios por um prato de comida melhor? Por uma teta gorda de uma vaca doente? Que vai te encharcar de doenças, te inchar e te encher de câncer. Acorda em nome de Jesus. Eu queria lhe lembrar que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu quero lhe lembrar que Deus escolheu as desprezíveis para enganar as que pensam que são. Deus não escolhe quem é, Ele escolheu aqueles que não são para enganar aqueles que pensam que são. Deus escolheu as coisas pequenas para enganar aquelas que se acham grandes. Ele escolheu as coisas loucas para confundir aquelas que se acham sábias. Eu me
me sinto no dever de orientar você. Não em quem você deve votar, mas no que você tem que defender. Olhe se o seu candidato é ficha limpa. Não vote em safado, investigado. Vote em quem é íntegro. Ei, quem ama a família aqui, diga amém. Vote em alguém que seja contra aborto. Como é que você se diz? Eu não entendo, pelo amor de Deus. Que tipo de cristão tu é? Se tu apoia quem quer destruir vidas de crianças. Sabe por que eu estou falando isso? Hoje que eu sou pai. Uriel vai começar estudando que vem. Eu não quero ver meu filho aprendendo com homossexuais coisas ruins. Gente, acorda. Tu ama a Deus, não vota em quem é contra Deus e contra as igrejas. Tu ama a palavra de Deus, vota pelo menos em alguém que seja coerente e diz ficar do lado das coisas corretas. Eu tenho que dizer, porque algo espiritual está louco, solto dentro do Brasil. Desse jeito, fala em nome de Jesus. Algo diabólico solto. Não se trata de política, é de algo diabólico que está solto. Eu vi essa semana uma professora ser expulsa. Ela disse: fui expulsa porque me recusei a dar a aula da cartilha imoral, ensinando a menino ser menina e menina ser menino. Você me diz: pastor, não tem outro assunto. Não dá para ter outro assunto. Não dá para ter. Se o boi conhece o seu dono e a jumenta manjedoura, você tem que conhecer seus valores. Você é de Deus. Você é da palavra de Deus. Você é irmão de Israel. Você é a igreja do Senhor. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, sementes de malignos. O que é que está acontecendo com essa nação? Segunda coisa que faz uma nação apodrecer: deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, desviam da verdade, negociaram os valores. Irmãos, tem coisas em nossa vida que dá para negociar, mas tem coisas na nossa vida que não dá para negociar. Não dá para negociar os valores pétreos de uma nação por nenhum benefício que seja. Hoje o Brasil tem mais gente desviada do que dentro da igreja. O que é que está acontecendo? Temos pastores covardes, que não tem coragem de se posicionar e de orientar a sua igreja, que tem medo de levantar sua voz contra a porcaria que está aí fora, porque tem medo de perder membros. Um membro que fica contra o que eu estou dizendo é porque ele não tem o Espírito de Deus. Não tem, porque o Espírito de Deus está clamando contra essa porcarice que aí está. Eu quero falar hoje para o Brasil, não apenas que está lá fora, mas o Brasil que está dentro da igreja, mas que deixou o Senhor, que voltaram para trás. Outra coisa que ele fala é que havia uma religiosidade falsa no meio do povo. Ele diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor,
Eu já estou farto dos holocaustos, dos carneiros. É como se Deus estivesse dizendo assim: o que adianta vocês me oferecerem culto, festas, fazerem congressos, me darem louvores, mas se a vossa festa e a vossa religiosidade andam de mãos dadas à iniquidade? Eu estou cansado de vossos sacrifícios. Quando vocês oram, eu escondo os ouvidos de vocês. As vossas festas, os vossos sábados e a vossa lua nova é para mim abominação. Quem disse? Quem foi que ensinou a vocês? Isaías diz que eu quero só a mão de vocês levantadas. Quem ensinou a vocês que eu quero só que vocês pisem dentro da minha casa? Eu quero é que vocês pratiquem a justiça. Eu quero é que vocês sejam íntegros. Eu quero é que vocês pratiquem a verdade e façam justiça ao órfão e estendam a mão à causa do que é correto. Se vocês fizerem isso, então venha e vamos conversar. E ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles ficarão brancos como a alva. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, antes de terminar esta palavra, que o meu coração também está cheio de esperança. O meu coração está cheio de esperança com o Brasil, sim. E sabe por que eu tenho esperança? Por algumas razões. Deixa eu lhe dizer rápido. Primeiro, é porque nem todos ainda se corromperam. Escute, olhe para cá, olha aqui, eu estou terminando, estou sem voz, olhe para cá. Deus ainda deixou um remanescente fiel. Escute, ainda tem mais de 7 mil no Brasil que ainda não curvaram seus joelhos diante de Baal. Ei, eu vou dizer uma coisa para o inferno temer, e é por isso que eles estão doidos, pegando crucifixo, colocando em lugares escusos, tentando barrar a igreja, se levantar contra a igreja, tentando fazer leis contra a igreja. Por quê? Porque o diabo sabe que Deus não ficará sem voz, haverá sempre um remanescente fiel na terra. Aleluia! Veja só, ei, eu vou colocar o Brasil aqui no verso 7. O Brasil está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Mentira ou verdade, irmãos? As nossas cidades estão ótimas. A vossa região, os estranhos a devoram, está devastada, como em uma subversão de estranhos, uma coisa estranha, subvertendo, destruindo os valores da sociedade. Olha como é que está a nação brasileira, como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Guerra por todo lado, violência por todo lado, ódio por todo lado, maldade por todo lado, vício por todo lado, crime por todo lado, violência por todo lado, maldade por todo lado, corrupção por todo lado. Mas sabe o que o Senhor diz no verso 9? Poderia estar pior, mas só não está pior. Sabe por quê? Isaías diz: ah, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado algum remanescente, o Brasil já seria uma Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Mas ainda não virou Sodoma e Gomorra, porque o Senhor deixou um remanescente. Cadê ele? Ele está aqui hoje à noite. Se você é um remanescente, levante a sua mão e adore o nome do
Mas tem gente aqui que se fosse Sadraque, Mesaque e Abednego, eita, estamos em Babilônia, né? Mas olha, fulano no Nabucodonosor me deu emprego. Eu nunca tive tanta coisa como agora. Só que tem que se prostrar dentro do sistema, meu amigo. E o sistema é Baal, pedofilia, inversão de valores, contra a Bíblia, contra a... Aí tu se prostra por causa da mesa do rei? Tu se prostra diante da imagem de Baal por causa de comida farta, iguarias do rei? Se fosse hoje, o Sadraque, Mesaque e Abednego era capaz de estar tocando na banda de Nabucodonosor. Eu voltei. Todas as vezes no passado, eu voltei em Nabucodonosor. Você deixa comigo, eu vou prestar conta do que eu estou falando, sem medo. Eu não vou ficar em cima do muro. Deus quer que a gente seja verdadeiro, eu vou ser. Eu voltei em Nabucodonosor, mas ele levantou uma imagem de abominações contra Deus, e eu não vou receber nenhum benefício que me leve a me prostrar diante daquilo que eu mesmo condeno. E eu sei que você condena. Obrigado, emprego, obrigado pelas coisas boas que o Senhor me deu, foi muito bom, legal, beleza, agora eu não me prostro diante disso aí não. Se quiser me matar, mata. Se quiser tirar o emprego, tire. Se quiser tirar o Bolsa Família, que tire. Mas eu não me prostro diante de imoralidade, não. Eu só me prostro diante de Deus. Você diz assim, pastor, por que o senhor está falando isso? Sabe por quê? Porque a iniquidade, quando ela existia no mundo, é normal. Mas a iniquidade está querendo ser instituída como lei, como algo constitucional dentro das leis da nação. Eu não posso aceitar nem você. Belsazar, você quer brincar, você quer se prostituir, você quer ser safado, vai para o teu palácio, bebe e te prostitui. Mas ele diz, não, eu quero pegar os copos de Deus, eu quero pegar os vasos consagrados a Deus, e eu quero profanar as coisas de Deus. Nem Deus aceitou. A mão de Deus apareceu na parede e disse, mene, mene, tekel, perfim, pesados fostes da balança e achado em falta, tirado foi o teu reino e dado para um louco chamado Ciro Persa. Daniel disse, é ele quem levanta reis, e é ele quem tira reis, é ele quem levanta governadores, e é ele quem tira governadores. E se o povo que se chama pelo seu nome se arrepender e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor virá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a vossa terra. Levante essa mão e dê glória a Deus. Diga ao seu irmão, diga para ele, eu sou remanescente. Eu vou defender a palavra. Eu vou defender a família. Eu vou defender meus filhos. Eu já disse, filha, faça um curso de pedagogia. Porque se essas carniças entrar, vamos educar nossos filhos em casa. Escola vai ser em casa. O sangue vai dar na canela, mas pastor que tem vergonha na cara não vai se prostrar diante de Baal.
Esses dias alguém disse: como é que o senhor apoia alguém que é a favor da violência? Eu digo: pois eu sou altamente violento. Se a violência for contra quem está matando o inocente, se a violência for contra quem atira na polícia, quem atira nos... Ai, meu irmão, você acha que você vai tratar como essa gente? Eu vim aqui pedir a vocês. Que Você foi, não é essa metralhadora. É o mundo, é a justiça do mundo.